Então vamos lá, vamos dar início aqui às discussões, às correções dos exercícios do capítulo 7, do capítulo 8. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá um feedback aí para mim. Lembrando que eu estou reproduzindo minha tela e estou gravando, eu não consigo olhar chat agora. Obrigado aí quem respondeu, Pablinho, Alice. Eu estou vendo, né? Mais pessoas responderam também. Então vamos lá, vamos bem devagarzinho aqui. Vamos começar pela questão número 1. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pegar minha canetinha, começar aqui pela questão número 1, tá? Olha só como que são assuntos que vocês já dominam, né? Com bastante tranquilidade. Por qual razão o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são chamados de recursos naturais não renováveis? Vamos para as aulas de sexto ano? Lembra quando nós falamos sobre estruturas geológicas? Nós falamos sobre áreas cratônicas, sobre bacias sedimentares, sobre dobramentos modernos. Nós vimos, né, que essas estruturas cratônicas, aquelas estruturas muito antigas em termos de datação geológica, formadas lá naquele período chamado pré-cambriano, naquele momento, né, chamado de pré-cambriano, certo? Foram as primeiras estruturas formadas por rochas magmáticas metamorfizadas, e essas estruturas, ao longo do processo geológico, foram sofrendo, né, ações de agentes destrutivos, intempéricos, né, foram se fraturando, e esses sedimentos vão se acumulando em regiões, né, conhecidas como de bacias de sedimentação. Então, as bacias de sedimentações, elas apresentam datação geológica variada. Algumas já começam a ser formadas lá no pré-cambriano, mas assim, a grande maioria começa a partir do Paleozoico, né? Lembre-se que nós temos aquela escadinha geológica, né? Paleozoico, vida primitiva, Mesozoico, vida intermediária, Cenozoico, né? Vida recente onde nós estamos. E as eras, elas são divididas em períodos. Então nós temos assim na datação geológica éons, tudo bem? Alguns desses éons são divididos em eras. Essas eras são divididas em períodos, e esses períodos são divididos em épocas, tá? Geológicas aí. Então, cada acontecimento, cada importante acontecimento, transformação, nós temos essas fraturas geológicas. Lá no período paleozoico, tá? Lá na era paleozoica, no período carbonífero da era paleozoica, nós temos a formação dos primeiros bolsões de carvão mineral. Lá no Mesozoico, nós temos a formação dos primeiros bolsões de petróleo e gás. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que a gente está falando de milhões de anos atrás. Lembre-se que quando a gente está falando sobre datação geológica, a gente está falando de bilhões de anos e milhões de anos. Certo? Quando a gente está falando sobre um período histórico, é um período curto. A gente está falando de segundos, minutos, horas, dias, semanas, né? Meses, anos, séculos. Período curto. Então, quando a gente está falando de petróleo, carvão mineral, gás natural, esses combustíveis fósseis formados em bacias sedimentares, né? A grande importância econômica das áreas cratônicas são os minerais metálicos e não metálicos, né? Onde a gente tira ferro, bauxita, né? Cobre, alumínio, né? Bauxita que forma alumínio e tal, um dos componentes, né? Ouro. Quando a gente fala de bacias sedimentares, a grande importância econômica são os minerais energéticos. Carvão mineral, petróleo, gás, né? E xisto. Xisto pirobituminose. É um mineral onde ele aquecido, ele libera, né, um óleo extremamente calorífico, também extremamente poluente, né? O Trump, quando ele entrou, ele vai de encontro à legislação ambiental da época do Obama, flexibilizando a legislação ambiental, destruindo algumas regras ambientais, alguns empecilhos ambientais, e os Estados Unidos batendo recordes e recordes de produção de carvão e de produção de xisto. Os Estados Unidos hoje se apresentam como maiores produtores de xisto no mundo. Então vocês podem imaginar como isso é grave para a questão ambiental. Eu citei isso para vocês nos vídeos anteriores, né? Além disso, ele rompendo com o Tratado de Paris, isso é assustador, né? Isso traz muitos problemas. Então, quando você fala, né, que o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são combustíveis não renováveis, o que a gente está falando? Porque eles demoram milhões de anos para se formarem novamente. Certo ou não? Eles não se renovam em curto período de tempo.
fazendo referência ao período histórico, ao período humano. Tranquilo? Então, por eles demorarem para se renovarem milhões de anos, nós falamos que são combustíveis não renováveis. Tá claro? Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Sim. Beleza? Questão 2. Olha como que é tranquilo também para vocês responderem a questão 2. Olha aqui, ó. Vamos devagarzinho. Cite 3 fontes sustentáveis para... Primeiro, verbo de comando, citar. Segundo, 3. Ah, Rômulo, eu sei 5. Tá pedindo só 3. Quando você fala de fontes sustentáveis, tem que lembrar do conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade, obrigatoriamente, tem que relacionar interesses sociais, ambientais e econômicos, buscando sempre, né, condições de garantir atmosfera, solo, recursos hídricos, florestas para gerações futuras. Tá legal? Certo? Tem que pensar nisso. Então, quando a gente fala dos combustíveis fósseis, que é a questão número 1 trata, a gente vai identificar principalmente os impactos ambientais, cujo principal divisor de águas é a Revolução Industrial. Né? O grande motor da primeira Revolução Industrial, desse período conhecido como primeira Revolução Industrial, é o carvão mineral. Quando a gente fala, né, da segunda Revolução Industrial, a gente já pensa, né, no petróleo. Né? A gente já pensa no petróleo e na eletricidade. Pode perceber? E hoje nós temos o quê? Uma grande exigência de diversidade energética. Para atender essa demanda mundial, essas novas tecnologias, por exemplo, o computador que vocês estão, o celular que vocês estão, né? Você não pode pensar num celular movido a combustível fóssil, mas ele pode estar movido indiretamente. Como assim? Ele tem uma bateria de lítio. Não é isso ou não? Não é isso? Tem uma bateria de lítio. Quando você pluga na tomada, essa energia elétrica ela tem uma origem. Essa origem pode ser uma origem fóssil. Por exemplo, uma central termoelétrica, que vai utilizar como fonte de calor petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, quando a gente fala do carro elétrico, o carro elétrico é muito bom, bacanaço, né? Não emite gases poluentes, mas assim, a gente precisa pensar na energia que vai movimentar o carro. Então, por exemplo, não adianta numa China e numa Índia, em outros países, obviamente, você ter carro elétrico, e esse carro elétrico, quando for carregado, vai ser carregado com energia elétrica proveniente de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis. Estão entendendo isso? É preciso estimular também, além da consciência ambiental, né, de uma lógica, né, de combater essa sociedade de consumo, também a utilização de energia sustentável. Estão percebendo isso, né? Beleza? E por que elas recebem essa denominação? Então, nós temos duas questões aqui, tá? Nós temos duas questões. Deixa eu voltar aqui. Uma, vocês vão citar fontes sustentáveis. Que fonte sustentável a gente pode colocar? São aquelas fontes que não vão emitir gases poluentes. Preste atenção. Não emitindo gases poluentes, tá? Não significa que elas sejam isentas de impactos ambientais. Então, quando você pensa, por exemplo, uma energia solar, uma energia eólica, Rômulo, tá certo? Tá certo. Entra ali. Mas, por exemplo, os cataventos, eles criam problemas. Como, por exemplo, pode atrapalhar a reprodução de espécies, migração de espécies, né? As baterias que são necessárias para armazenar essa energia produzida, isso pode trazer problemas ambientais, né? Porque, por exemplo, o que é uma energia produzida em hidrelétricas? Você tem quedas d'água, a energia gravitacional, que vai movimentar as turbinas, energia cinética, energia do movimento, para gerar energia elétrica. Aí você tem aquelas grandes obras lá na bacia amazônica, Belo Monte, Tiral e Santo Antônio, rios de planície. O que você precisa fazer? Criar grandes barragens artificiais, alagar muita área, botar muita floresta debaixo d'água, matar muito animal. Isso entra em processo de putrefação. Essa matéria orgânica, que vai emitir, sim, gases poluentes. Estão entendendo isso? A gente precisa ter um olhar mais aberto, né? Então, quando a gente fala também sobre o etanol pode ser produzido, por exemplo, pela cana ou pelo milho. Nos Estados Unidos é muito milho, no Brasil é cana, né? O que você pensa? O etanol é a solução para os nossos problemas. Não é. Né? O biodiesel, né, produzido, né, através de oleaginosas e tal, é a solução. Não é a solução para o nosso problema. Então, se a gente fizer matematicamente, polui menos. Pensa comigo. Matematicamente, a gente pode fazer essa relação.
Um mol de diesel libera 15 de CO2. Um mol de gasolina libera 8 de CO2. Um mol de etanol libera 2 de CO2. Então, matematicamente, é menos poluente, bem menos poluente. E temos uma outra vantagem. O etanol, você consegue pegar a cana, replantar, isso já gera um sequestro de carbono, né? Obviamente, a palhagem, aquilo que sobra, né, da lavoura, como os talos e tal, podem ser utilizados, inclusive, para a questão energética, né? Assim, você pega o bagaço, coloca no forno, que vai gerar energia, né? Então, você tem várias vantagens, né? Mas também temos muitas desvantagens ambientais, esgotamento do solo, não, processo de concentração fundiária, pobreza, miséria do agricultor. Então, sempre quando a gente fala sobre questão energética, obrigatoriamente tem que pensar na questão ambiental, na questão social, na questão política, na questão histórica. Por que no Brasil é cana-de-açúcar? Tá? Por que no Brasil é cana-de-açúcar? Obviamente tem história, interesses históricos, grande influência política dos grandes latifundiários. Tá legal? A gente precisa entender isso. Mas voltando para a questão, tá? Quais fontes que nós podemos citar ali? A gente pode falar de centrais hidroelétricas, então a gente está falando, né, de energia hidrelétrica, bacana? Eu posso falar de energia solar, eu posso falar de energia eólica, eu posso falar de força das marés, que são chamadas de energia da maré motriz, tá legal? Beleza? Eu posso falar de energia geotérmica. O que é energia geotérmica mesmo? A energia proveniente do interior do planeta, né? Áreas onde você tem muita atividade sísmica, né? Sobretudo em áreas próximas às bordas ativas das placas, o que você tem? Canos, né? Em regiões profundas, desse lado entra água, esse cano é aquecido, né? Essa água é aquecida, transforma-se de estado líquido para estado vapor, e na outra ponta sai o quê? Vapor que vai movimentar, né? E produzir energia elétrica. Então, muitos países, né, como por exemplo a Islândia, tem muitos municípios, né, que o percentual de energia geotérmica é extremamente significativo no conjunto da matriz energética. Tá legal? Certinho? E quando a gente fala aqui, ó, por que elas são renováveis, né, ó, a sua denominação, olha aqui, ó, tá certo? O que a gente precisa entender? São sustentáveis, né, fontes sustentáveis. O que a gente precisa entender? Porque permitem a integração dos interesses econômicos, sociais e ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Então, permitem, né, o crescimento, o desenvolvimento econômico com uma redução dos impactos ambientais quando a gente compara as matrizes energéticas sujas. Tudo bem? Beleza? Garantindo, né, menores impactos ambientais, mas menores impactos ambientais não significa isenção. A gente precisa mudar o padrão. A gente precisa de uma outra realidade, um outro modelo produtivo. Porque esse modelo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, ela não é sustentável. Nós temos um déficit ambiental muito grande, tá bom? Gente, tá claro aqui para vocês? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida na 1 e na 2? Estão percebendo como esses capítulos, eles trabalham muito com conhecimentos gerais, né? Tudo tranquilo, então? Então, beleza.